Olá, seja bem-vindo ao Perito Cast, o podcast oficial do Sindiperito Ceará. Eu sou Maiane Melo, vice-presidente do Sindiperito Ceará, e estamos começando a temporada 2026 do Perito Cast, um canal dedicado a falar sobre perícia, trazendo sempre pautas atuais e relevantes. E como o carnaval está chegando, a gente resolveu fazer diferente. Preparamos uma série especial com dicas práticas de prevenção para você curtir a folia com mais segurança, sem sustos e sem dor de cabeça depois. Trouxemos hoje aqui o perito Lauro Rocha, para que ele que é engenheiro mecânico e perito da PEFOS há quanto tempo, Lauro? 32 anos. Muito experiente o perito, Lauro. E ele vem trazer hoje dicas pra gente aqui de segurança, ele como engenheiro mecânico, dicas de segurança para quem vai viajar nesse carnaval, para quem possa viajar seguro, ele que já fez muita perícia em veículo, em acidente de trânsito, o que é que podemos fazer para prevenir esses acidentes? Então, muito bem-vindo, Lauro Rocha, pode se apresentar, sinta-se à vontade nesse dia para a gente compartilhar essas informações para a população. Oi, Maiane, é um prazer estar aqui. Sempre pronto para ajudar a população e a gente, através da nossa experiência, a gente dá dicas para como evitar acidentes e na manutenção dos veículos, com base na nossa experiência nos acidentes que atendemos todos esses anos. E assim, nos seus dados, nos seus laudos, nas suas perícias, com essa experiência, que dicas de manutenção você julga que são importantes e fundamentais para aquela pessoa que vai pegar a estrada no carnaval? O que é que ela deve ter cuidado antes de viajar, antes de pegar essa estrada? Pronto. Isso é muito importante, eu sei que é muito divulgado, é muito comum você falar em alinhamento, balanceamento das rodas, em pneus, freios. Isso realmente é básico, é realmente o que precisa olhar. E tem alguns outros detalhes a mais. Então, alinhamento, balanceamento, freios, pneus, é obrigatório. Mas, por exemplo, o líquido de arrefecimento do seu carro, que é o que refrigera o motor, que pouca gente observa. Se você estiver com líquido baixo, se tiver algum problema de refrigeração, você vai ficar com problema no meio de uma via, que pode causar acidente. Então, é bom você verificar o líquido de arrefecimento, todo o sistema, fazer uma limpeza antes de viajar, se for necessário. Outra coisa são os pneus, principalmente agora que a gente está entrando nessa fase chuvosa. Se você tiver com a altura do sulco de pneu muito baixa, o mínimo é 1,6 milímetros. Se você estiver abaixo disso, você pode ser multado. Além de tudo, você pode ser multado. E é muito perigoso nessa época de chuva, porque você pode sofrer uma aquaplanagem. Então, no seu pneu tem um negócio chamado TWI, que é o mínimo da espessura. O pneu avisa quando chega nessa espessura. Avisa que eu digo é a morfologia dele, tem um sinalzinho lá, você vê que é o mínimo que ele pode. Então, isso é de ordem legal, você tem que observar isso. Se ele chegar nesse TWI, você tem que substituir o pneu. Muito importante. Muito importante essa dica. E que outras dicas você acha que a gente pode compartilhar para a população? De casos de perícia que você observou, que se tivesse julgado aquele fato, se tivesse analisado, a gente poderia ter prevenido esse acidente se a pessoa tivesse atentado para esse cuidado. Isso. Na condução do veículo, é muito importante você observar o maior número de acidentes que é da nossa casuística é na parte de ultrapassagem. Então, você tem que ter muito cuidado. Além de você não ultrapassar seguindo aquelas dicas do Código de Trânsito Brasileiro, que é não ultrapassar com faixa contínua, isso é muito importante. Porque a faixa contínua, ela está lhe dizendo que ali tem uma visibilidade que você não vai conseguir ver o fluxo do sentido oposto. Ou é uma lombada, ou é uma curva, geralmente, lombada e curva. Mas, além disso, você tem um ponto que você pode ultrapassar. Você tem que observar se você tem distância para isso, para fazer essa ultrapassagem. Quando você está em alta velocidade, 3 segundos você anda 200 metros. Então, você tem que observar isso. Além disso, você tem que observar não exceder a carga do seu veículo, que ele desequilibra, você pode capotar numa curva. E
no manual do veículo eu consigo saber qual a capacidade de carga daquele veículo de passeio mesmo, Você né? consulta o manual, você tem excesso de carga, você tem a calibragem dos pneus, você tem tudo que você pode observar, você pode consultar no manual do seu carro. Qualquer leigo que leia o manual, você vai conseguir saber dessas informações. E aí tem uma dica, voltando na história da ultrapassagem, também a condução de você guardar a distância do veículo da frente. Aí tem uma dica, se você está na velocidade normal permitida, 90 ou 110, dependendo da estrada, tem uma dica para você guiar se baseando no veículo da frente. Por exemplo, você pega um ponto fixo lateral, quando o veículo da frente passar, você conta 3 segundos, conta dessa forma, 1001, 1002, 1003. Se você chegar nesse ponto que você fixou o outro veículo, antes desses 3 segundos, você está muito perto do carro da frente, considerando a velocidade que você vem. Então você tem que diminuir a velocidade para aumentar essa distância. Isso aí evita muito acidente, porque na hora de uma frenagem, você vai colidir antes de conseguir. Dica muito importante. Eu desconhecia essa dica e achei importantíssimo e vou passar a fazer agora isso. Importante. Que mais dicas a gente pode passar para essa população? Bom, o primeiro, que é um sabido para todo mundo, é evitar o álcool. O álcool diminui o seu reflexo. Para você ter uma ideia, para você frear, existe um tempo de reação, que a gente chama. O cérebro manda a informação para o seu pé, tudo isso é muito rápido. Até você apertar o freio, você tem essa distância. Se você está a 120 por hora, você pode andar 20 metros só nesse tempo de reação. Então isso é muito importante, porque com o álcool, essa distância, esse tempo de reação aumenta muito. Então, álcool, você tem que evitar de qualquer maneira, se você for dirigir. Além de ser um crime, além de você poder causar um acidente grave, matar uma pessoa, então você tem que evitar. Outro, o carro, a manutenção, que a gente já falou, cuidando do carro, você está cuidando também da condução e evitar acidente. E a outra é você ter a sensibilidade na hora de dirigir, de perceber as coisas antes delas acontecerem, que a gente chama de direção defensiva, né? Você tem uma pessoa atravessando a rua, mesmo que você não ache que ela vai ultrapassar, você tem que reduzir a velocidade, porque ela pode de uma hora para outra ultrapassar. Você tem as pessoas alcoolizadas, tem criança correndo, tem o pessoal festejando que não vê. Então, são dicas que você tem que interiorizar para poder evitar acidentes. Não sei se vocês sabem, mas tem um recall de airbags fabricado pela Nakata, que tem uma abrangência muito grande de carros, que muita gente não fez, muita gente ignorou esse recall, e é uma coisa que causa acidentes gravíssimos. Inclusive, nós tivemos aqui no Ceará, atendidos até pelo colega Fernando, já 2 acidentes com morte, por conta do recall não feito dos airbags. Ele tem uma cápsula de ferro dentro, na hora da explosão ela se rompe por uma falha de fabricação, por isso o recall, e ela é lançada para você, geralmente na cabeça, porque o airbag é direcionado para o corpo da gente, e ela atinge a região da cabeça e pescoço, e é fatal para toda a vida. Então, quem tem esses carros, é fácil você pesquisar na internet, é só colocar recall dos airbags, eles vão dizer quais são as marcas, você vai lá no fabricante das marcas e lá ele tem, pela numeração do chassi, você consegue localizar e fazer o seu recall. Então é uma dica muito grande de segurança, porque se você sofrer um acidente e o airbag for acionado, se não tiver feito o recall, provavelmente você vai ter um acidente muito grave, inclusive com morte. A maioria das vezes é com morte. Inclusive, nesses casos que a Perforce atuou, né, foram acidentes que não seriam tão graves, né? A pessoa estava a 20 km por hora. Sim, teve um deles. Aliás, todos os dois eram baixa velocidade, mas atendeu os requisitos para acionar o airbag, que foi uma desaceleração brusca, mas um deles estava com
20 por hora. Uma senhora, o carro colidiu com ela colidiu na parede e o airbag estourou e foi muito fatal demais, uma coisa horrível. É isso mesmo. Então, as dicas que o Lauro trouxe aqui pra gente, importantíssimas, para que a gente possa seguir, curtir o carnaval em segurança, para que você possa não ter consequências graves nesse carnaval, porque o importante é a gente aproveitar a folia, a gente aproveitar a folga para quem vai descansar e não ter consequências graves, não precisar da atuação da perícia para que você seja atendido, que os peritos da PEFORST estão sempre prontos para atuar em qualquer situação, mas a gente preza, né, e a gente está aqui dando dicas de segurança para que vocês possam curtir a folia e o carnaval em paz. Agradeço a presença do perito Lauro, que é um parceiro de muitos anos da perícia, um perito excepcional, já muito conhecido por todos os colegas que vem ensinando e ajudando os colegas que estão entrando na PEFORST. Muito obrigada pela presença. É sempre bom ajudar a população com informações. Muito obrigada, Laura. Obrigado.